bem? Vamos para a segunda parte do total de 3 partes, né? Vamos para a segunda parte da aula 3. Vamos continuar falando da teoria geral da administração, da onde a gente parou aqui, né? Agora a gente vai falar então sobre a Escola da Administração Científica, principal obra, Princípios da Administração Científica de Taylor, em 1911. O nome é devido à tentativa de aplicação dos métodos da ciência aos problemas da administração, certo? Preocupada com o aumento da eficiência da indústria no nível operacional, que são os operários, né? Principal objetivo da administração científica, assegurar a máxima prosperidade para o empregador junto com a máxima prosperidade para o empregado. Era para todo mundo crescer junto, certo? Então, o primeiro período de Taylor, né? Que aqui foi tirado do Shop Management, né? De 1903, Administração de Oficinas. Preocupou-se originalmente com a eliminação do desperdício da indústria americana e com o aumento da produtividade através da aplicação de métodos e técnicas da engenharia industrial. Tá? Preocupou-se com as técnicas de racionalização do trabalho através da análise de tempos e movimentos. Concluiu que o operário médio produzia muito menos do que era capaz. Necessidade de criar um sistema de incentivos, pagar a mais a quem produzisse mais, tá? Então isso foi criado, então, esses incentivos, né, para que pagando por produção, né, as coisas pudessem andar de uma maneira mais destravada, porque o funcionário bem remunerado, ele vai trabalhar com mais afinco, né? E é por aí que funciona, né? Até hoje, né? ênfase na tarefa, divisão do trabalho, na racionalização, na redução dos tempos de execução do trabalho do operário, predomínio da atenção para o método de trabalho, para os movimentos necessários à execução de uma tarefa, para o tempo padrão, permitindo a especialização do operário e o reagrupamento de movimentos, operações, tarefas, etc., que constituem a chamada Organização Racional do Trabalho, que é a ORT, né? O segundo período de Taylor veio o que, então, agora? Do Princípios da Administração Científica de 1911, já foi 8 anos depois. Para Taylor, as indústrias de sua época padeciam de 3 males. Vadiagem sistemática dos operários, que reduziam a produção a cerca de 1/3 da que seria normal, para evitar a redução das tarifas de salários pela gerência. Há 3 causas determinantes para a vadiagem no trabalho. O engano disseminado de que os trabalhadores de que o maior rendimento do homem e da máquina provoca desemprego. Então, os trabalhadores achavam que se eles rendessem, né, mais, né, eles acabariam ficando desempregados, porque eles produziriam em menos tempo e aí daqui a pouco não ia ter mais o que fazer, eles iam ficar desempregados. Então, esse era um medo que tinha, né, na época. O sistema defeituoso de administração que força os operários à ociosidade do trabalho a fim de proteger seus interesses pessoais. E os métodos empíricos ineficientes utilizados nas empresas com as quais o operário desperdiça grande parte do seu esforço e tempo. Para Taylor, a administração científica é mais uma evolução do que uma teoria, tendo 75% de análise e de 25% de bom senso. Tá? Aí aqui a visão de baixo para cima, do operário para o supervisor e gerente, do chão de fábrica para a cúpula, das partes para o todo. Certinho? A divisão do trabalho entre gerência e execução, né? Então, para Taylor, o operário não tem capacidade, nem formação, nem meios para analisar cientificamente seu trabalho e estabelecer racionalmente o método ou processo mais eficiente. Antes, o supervisor deixava ao critério do empregado a escolha do método de seu trabalho para encorajar sua iniciativa, né? Então, acabou se modificando isso, né? Com a administração científica, ocorre uma repartição da responsabilidade. A administração, gerência, fica com o planejamento, que é o estudo do trabalho do operário e o estabelecimento do método de trabalho. E a supervisão, que é a assistência contínua ao trabalhador durante a produção, enquanto o trabalhador fica somente com a execução do trabalho.
A gerência pensa enquanto o trabalhador executa, né? Para que o trabalhador precisa pensar? A gerência pensa e o trabalhador simplesmente faz aquilo que a gerência quer que ele faça. E todos vivem felizes para sempre, né? Os princípios de Taylor na segunda fase, então, o princípio do planejamento, o princípio do preparo, do controle e da execução, né? Pode ver que é parecido, né, com aquele ciclo PDCA, né? Mas é mais ou menos uma ideia inicial que depois veio a se transformar ao longo do tempo, né? Organização racional do trabalho, ORT, né? O Taylor verificou então que os operários aprendiam a maneira de executar as tarefas do trabalho por meio da observação dos companheiros vizinhos. Notou que isso levava a diferentes métodos para fazer a mesma tarefa e uma grande variedade de instrumentos e ferramentas diferentes em cada operação. Esse foi verificado pelo Taylor. Como há sempre um método mais rápido e um instrumento melhor que os demais, esses métodos e instrumentos melhores podem ser encontrados e aperfeiçoados por meio de uma análise científica e um acurado estudo de tempos e movimentos, em vez de ficar a critério pessoal de cada operário. Essa tentativa de substituir métodos empíricos e rudimentares pelos métodos científicos recebeu o nome de Organização Racional do Trabalho, ORT. Então, cada um tinha o seu método de trabalhar, né? Mas aí começou a se ter um método padrão de trabalho. E aí, a partir daquele método de padrão de trabalho, foi aumentando a produção, então, né? O tempo padrão. O tempo padrão, isso é, o tempo médio necessário para o operário realizar a tarefa racionalizada, constitui um nível de eficiência equivalente a 100%. A produção individual, até o nível de 100% de eficiência, é remunerada pelo número de peças produzidas. Acima de 100% de eficiência, o salário por peça é acrescido de um prêmio de produção ou incentivo salarial adicional, que aumenta na medida em que se eleva a eficiência do operário. Olha que interessante, né? Quanto maior a produção, mais ele ia recebendo os bônus e aumentando sua remuneração, e isso dá um incentivo para que ele produza, né? Análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos. Então vamos lá. Estudo da fadiga humana, divisão do trabalho e especialização do operário, desenho de cargos e tarefas, incentivos salariais e prêmios de produção, conceito de homo econômicos, né? Que é aquela coisa de fazer mais com menos, né? Condições de trabalho, padronização e supervisão funcional. Críticas à teoria da administração científica agora. Mecanicismo, que é aquele trabalho repetitivo, né? Superespecialização, que a pessoa fica muito perita numa coisinha pequena. Visão microscópica do homem, quer dizer que acaba vendo todos como se fosse um monte de formiguinhas, desconsiderando o individualismo de cada um, né? A ausência de comprovação científica, abordagem incompleta da organização, limitação do campo de aplicação, abordagem prescritiva e normativa, abordagem de sistema fechado. Essas são as críticas agora a teoria clássica, vamos lá. Enquanto Taylor e outros engenheiros desenvolviam a administração científica nos Estados Unidos, em 1916 surgia na França, espalhando-se rapidamente pela Europa, a teoria clássica da administração. Se a administração científica se caracterizava pela ênfase na tarefa realizada pelo operário, a teoria clássica se caracterizava pela ênfase na estrutura que a organização deveria possuir para ser eficiente. Então, é a ênfase na estrutura agora, né, a teoria clássica. Na realidade, o objetivo de ambas as teorias era o mesmo, a busca da eficiência das organizações. Segundo a administração científica, essa eficiência era alcançada por meio da racionalização do trabalho do operário e do somatório da eficiência individual. Na teoria clássica, ao contrário, partia-se do todo organizacional e da sua estrutura para garantir eficiência a todas as partes envolvidas, fossem elas órgãos, como seções, departamentos, etc., ou pessoas como ocupantes de cargos e executores de tarefas. Certo? Fayol, um engenheiro francês, fundador da teoria clássica da administração, partiu de uma abordagem sintética, global e universal da empresa, inaugurando uma abordagem anatômica e estrutural que rapidamente suplantou a abordagem analítica de Taylor. A época, né? Que época era essa? A segunda metade do século XX foi tumultuada. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1917, envolveu a Europa e Estados Unidos em operações militares conjuntas. Em seguida, os meios de transporte tiveram enorme expansão,
com a indústria automobilística, as ferrovias e o início da aviação militar, civil e comercial. As comunicações também passaram por enorme expansão do jornalismo e do rádio em ondas de médias e curtas, né? Então, essa época aqui estava acontecendo tudo isso no mundo, né, pessoal? Então, só para vocês se situarem do que estava rolando ali, para vocês verem como foi um momento histórico realmente, né? As funções básicas da empresa, segundo o Fayol: funções técnicas, que é a produção de bens e serviços da empresa; funções comerciais, permutação, compra e venda; funções financeiras, procura e manutenção de capitais, dinheiro, né? Funções de segurança, que é a preservação das pessoas e processos; funções contábeis, que é inventários, balanços e custos, que é aquela coisa da prestação de contas, né? E funções administrativas, as funções administrativas que coordenam e sincronizam as demais funções da empresa. A administração, que daí faz tudo isso funcionar. Conceito de administração. Fayol define o ato de administrar como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. As funções administrativas envolvem os elementos da administração, isso é, as funções de administrador, a saber, prever, visualizar o futuro e traçar o plano de ação. Organizar, constituir o duplo organismo material e social da empresa. Comandar, dirigir e orientar o pessoal. Coordenar, ligar, unir, harmonizar todos os atos e esforços coletivos. De uma forma coordenada, né, claro. Na visão de Fayol, tanto o diretor, o gerente, como o supervisor, cada qual tem em seu respectivo nível, desempenham atividades de previsão, organização, comando, coordenação e controle como atividades administrativas essenciais. Para o autor, existe uma proporcionalidade da função administrativa, ou seja, ela não se concentra exclusivamente no topo da empresa, nem é privilégio dos diretores, mas é atribuída proporcionalmente entre os níveis hierárquicos. Isso é distribuído, né, entre os níveis hierárquicos. Na medida em que se desce na escala hierárquica, aumenta também a proporção das outras funções da empresa, e na medida em que se sobe na escala hierárquica, mais aumenta a extensão e o volume das funções administrativas. Princípios gerais da administração para Fayol agora, então. Fayol definiu os princípios gerais da administração, sistematizando-os sem muita originalidade, porquanto os coletou de diversos autores de sua época. Fayol adota a denominação princípio, afastando dela qualquer ideia de rigidez, pois nada existe de rígido ou absoluto em matéria administrativa. Para ele, os 14 princípios gerais da administração são... Agora vamos ver os 14 princípios de Fayol. Vamos lá. Divisão do trabalho, que é a especialização das tarefas para aumentar a eficiência. Cada um faz uma parte do trabalho para fazer mais rápido sempre aquela tarefa menor. Autoridade e responsabilidade, dar ordens e poder esperar a obediência, né? Disciplina, que é o comportamento e respeito aos acordos estabelecidos. Unidade de comando, que é o princípio da autoridade única. Cada empregado deve obedecer somente a um superior. Então, a unidade de comando é isso, que cada empregado deve obedecer somente a um superior. Agora, outra unidade, que é a unidade de direção. Uma cabeça e um plano para cada conjunto de atividades que tenham o mesmo objetivo. É a diferença da unidade de direção para outra unidade, né? Subordinação dos interesses individuais aos gerais. Os interesses gerais da empresa devem sobrepor-se aos interesses particulares das pessoas, né? Eles não estão nem aí se a pessoa tem sentimentos, se a pessoa tem família, estão nem aí. O interesse da empresa é em primeiro lugar, né? Nessa teoria aqui. Remuneração de pessoal. Deve haver justa e garantida satisfação para os empregados em termos de retribuição. Então tem que ter salário bom, né? Centralização, concentração de autoridade no topo da hierarquia da organização. O chefe central lá e ele dá os canetaços, né? Cadeia escalar, é a linha de autoridade da empresa. Ordem, um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Tudo ordenadamente organizado, né? Equidade, amabilidade e justiça para alcançar a lealdade do pessoal, que tratando todos igualmente, né? Estabilidade do pessoal, a rotatividade do pessoal é prejudicial para a eficiência da organização, então é importante que tenha a estabilidade ali, que é um dos princípios também, né? Iniciativa, capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente o seu sucesso. E o espírito de equipe, né, que todo mundo já sabe o que é, que a harmonia e a união entre as pessoas são grandes forças para a organização. Então, o espírito de equipe é fundamental em qualquer
e organização. Certo, pessoal? Então continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado!